Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Tiago, professor de Ciências Humanas, mas deixa eu deixar aqui bem claro que eu amo história. Das Ciências Humanas, a que eu mais amo é história, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco de sociologia, né? Sociologia em Karl Marx, ok? E antes de mais nada, eu gostaria de filosofar um pouquinho, fazer um exercício sociológico também. Quando a gente fala de Karl Marx, o fato de um professor ou de um pesquisador, não, enfim, acho que vou me limitar ao trabalho docente, né, do professor. O fato de um professor falar de Karl Marx quer dizer que ele é marxista, né? Eu mesmo já vou dizer, eu não sou marxista. Já deixo aqui minha postura, minha opinião. Não sou marxista. Acho que para uma pessoa dizer que é de direita ou de esquerda é porque ela tem que ter muito embasamento teórico para dizer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que se dizem marxistas ou de esquerda ou até conservadoras, qualquer coisa do tipo, mas nunca leu nada sobre determinado segmento de pensamento. Nunca leu, né? Tem gente que fala que é marxista, é socialista barra comunista, mas nunca nem leu alguma obra de Karl Marx. E eu posso dizer para você que pelo menos eu li. Eu não sou marxista, mas pelo menos eu li. Pelo menos o Manifesto Comunista eu li. E na faculdade eu tive contato com alguns capítulos da obra-prima de Karl Marx, que é o Capital. Né? Eu tenho esses textos ainda, né, que a gente tinha lá, usava com a orientação de um professor lá na minha graduação. Tá ok? Então eu tive contato com capítulos do Capital, que é uma obra de Karl Marx, né, orientações ali do professor, das professoras, que eu tive também na graduação, e li por mim mesmo, lendo o Manifesto Comunista. Agora tem gente que não lê nem, como um professor na faculdade meu dizia, né, que não lê nem a orelha do livro de determinado pensador e já diz que é. Até porque a gente criticar alguém, ou um pensador, aqui de maneira academicamente falando, quando a gente vai criticar alguém, é para a gente ter que pelo menos conhecer esse, esse alguém, esse pensador, essa linha de raciocínio. Então já é uma maneira filosófica aqui e crítica, assim, bem que aprendi um pouco também na faculdade com essa metodologia também marxista, mas eu tenho a liberdade de dizer que eu não sou marxista, né? E não sou mesmo. Mas o pensamento dele é muito importante, nos faz entender a realidade de diversas maneiras, né? É difícil a gente poder classificar Marx. Ah, ele é sociólogo, ele é filósofo, ele é historiador, ele é econômico, enfim, ele foi um grande pensador do metade do século XIX, né? Meados do século XIX, acho que foi em 1848 ele escreve um manifesto e alguns outros livros aí publicados depois. Mas não podemos dizer de maneira assim que é marxista ou de esquerda ou de direita, enfim. É isso que eu queria levantar, né? Essa provocação aqui sociológica, filosófica e histórica também. Nesse sentido, aqui, o objetivo desse vídeo é a gente entender, estudar. E não é por fato que a gente vai estudar esse autor que a gente vai seguir as ideias desse autor, porque não é assim que funcionam as coisas. É como eu falei anteriormente também, é preciso a gente ler muito sobre um determinado autor, estudá-lo bastante, ter bastante embasamento teórico para que você possa ter um grau de maturidade intelectual para se firmar em determinado pensamento. Nem eu, como professor de história, vou dizer que sou isso, porque me falta estudo, me falta mais conhecimento, me falta mais embasamento. E a gente tem que ter esse princípio, pelo menos natural, que é de liberdade de expressão, né?
como dizem aí os outros filósofos iluministas, tá? Nos quais vão influenciar muito Karl Marx. Até mesmo Karl Marx se dizia que ele não era marxista. Contemporâneos ali de Marx que estavam seguindo e sendo adeptos às ideias propostas por Marx, Karl Marx, se intitulavam marxistas e o Karl Marx não falou, eu sou marxista. Também não teve isso não aconteceu. Feita essa introdução, né, esse preâmbulo aqui, vamos falar então da sociologia em Karl Marx, porque em outra aula a gente pode falar de filosofia em Karl Marx, e história e assim por diante. Mas vamos tentar englobar aqui, tá? Essa aula vai para quem quer saber desse tema da maneira assim mais fácil, pragmática possível, tá? Então vamos lá, gente, ó. Marxismo. Karl Marx, esse senhor aqui, ele vai elaborar uma crítica radical ao capitalismo, vai trabalhar com o conceito da desigualdade social, ele movimenta o socialismo europeu, tá? Porque vai ter aquele socialismo utópico com Saint-Simon, perdão, né? Robert Owen e outros caras ali, esse pensamento utópico, no entendimento de Karl Marx, que chegar a esse nível de igualdade entre a sociedade, entre os grupos sociais, mas de maneira pacífica e pela, como eu posso dizer, sem revolução, né? Outro termo muito colocado em Marx. E ele vai propor depois o socialismo científico. Vai criticar a neutralidade das ciências humanas. Para ele, as ciências humanas não é só para entender o mundo, também é para transformar o mundo. A gente vai falar da dialética. Ele vai pegar um pouco com Hegel, com Feuerbach, e vai falar, beleza, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Tá? E vai ter essa parceria com Friedrich Engels. Ainda falando de Marx, ele vai ser esse cara que vai viver esse final de século, meados do século XIX, por assim dizer. Ele tá vendo a segunda revolução industrial, um antagonismo bem distante entre burguesia e proletariado. Vai analisar que nos interiores das fábricas tem 16, 18 horas de trabalho por dia, aquele salário muito pequeno, com condições insalubres. Não só ele, como também vai aparecer ali o Emile Durkheim, depois o Max Weber. Esses pensadores tidos como sociólogos, o próprio Emile Durkheim e o Max Weber, não tem como dizer, eles se autodeclaram sociólogos. Eles vão tentar entender essa nova configuração que a Revolução Industrial estava fazendo no mundo, impactando principalmente a Europa. Isso mudou, né? Muda a sociedade. A palavra revolução é essa mudança radical, basicamente falando. Então, esses pensadores eles vão tentar dar essa explicação para a sociedade, né? Nesse sentido. Então, isso vai influenciar muito Karl Marx, essa vivência das fábricas na Inglaterra ali, que vai fomentar os seus escritos. Beleza? As influências teóricas de Karl Marx. Doutrina idealista de Hegel, então, é o seguinte. Hegel ele vai trabalhar com a dialética. Existe a tese e a antitese, para que eu possa chegar ao conhecimento. Num diálogo, eu chegaria a um conhecimento, a um entendimento da visão de mundo, da cosmologia. E dentro desse diálogo, né, nesse confronto de ideias para se chegar ao conhecimento, seria muito idealista ainda, muito abstrato na mente de Karl Marx, na mente do Marx, tá?
ele vai ser muito influenciado por esse, tá certo, a gente chega no conhecimento, a gente tem que debater ideias, chegar a um conhecimento, mas temos que adicionar algo a mais, tá? Então tem essa influência do doutrina idealista de Hegel, vai analisar, vai ler muito economia clássica britânica, né? Do Adam Smith, David Ricardo, do liberalismo econômico. Agora ele vai também receber a influência materialista do Feuerbach. Então, ó, tem esse confronto de ideias para chegar a uma verdade, mas existe esse mundo material. O mundo material, ele tem que guiar a nossa orientação, né? Da onde a gente chega à verdade. E mais uma vez falando desse socialismo utópico francês de Saint-Simon, né, que vai influenciar bastante o Karl Marx. E aí ele vai propor esse socialismo científico. Basicamente, o que diferenciaria o socialismo utópico porque é sonho, né? Como diz lá o Thomas Moros, do livro Utopia, livro que eu li e recomendo. Né? Utopia, lá para Moros, era aquela criticando ali o absolutismo da Inglaterra, no século XVI, ele faz aquela crítica de uma ilha onde as pessoas vivem de maneira assim perfeita, utópica, tal, ideal. É da onde surge essa palavra, assim, historicamente falando. Então Marx vai dizer, ó, tá vendo? Esses caras, Saint-Simon, Robert Owen, eles vão ser muito tópicos, sabe? É ideal, é muito pacífico. Eu não, eu proponho um socialismo científico, baseado na ciência, na razão, por isso muito influenciado pelos iluministas, né? Depois do iluminismo vem o positivismo, que vai dar mais credibilidade às ciências. Isso também vai influenciar Marx, mas Marx vai ter a sua própria vertente aqui, né? Vai ser original referente a isso, mas recebe essas influências. Então vai falar, não, pela ciência, pelos dados observáveis, pelas evidências, pelos estudos, pelas análises e pela revolução é possível chegar a essa sociedade. E esse socialismo que eu estou dizendo é científico, porque eu estou colocando ciência aqui pelas essas análises, pelas essas abordagens, por essas pesquisas e por essa metodologia a gente chega, tá? Tanto é que ele vai terminar o livro que eu li, eu estou dizendo porque eu li, né? O Manifesto Comunista, Trabalhadores do Mundo, Univos. Né? Unir, pega as armas e acaba com o povo, com o burguês, tá? Bem, esse seria o socialismo científico. E aí, destrinchando mais aí, né? A visão que ele vai ter do capitalismo. O capitalismo é impossível de ser reformado, na visão marxista, né? O capitalismo ele passa por crises e passa mesmo, né? Passa por crises, tem esses problemas que, na visão de Marx, é insuperável. São contradições na própria estrutura do capitalismo que é insuperável. E até um ponto de Marx que ele dizia, né, o capitalismo ele vai se autodestruir. Eu estou usando as minhas palavras, mas o raciocínio de Marx era mais ou menos isso, né? O capitalismo ele vai se autodestruir, não tem como ele sobreviver. Ele mesmo, por suas contradições inerentes, vai acabar, tá? Bem, e aí a explicação que ele vai dar para a sociedade parte para esse paradigma do materialismo histórico, né? Uma análise do progresso histórico a partir da organização das forças produtivas. Então ele vai aquele sistema lá da superestrutura em Marx, né? Ele vai querer explicar todas as sociedades, todas as civilizações por meios econômicos, né?
que é a estrutura, a superestrutura econômica, o que vai dar sustentação para outras infraestruturas. Você tem a infraestrutura, você tem a superestrutura e depois a infraestrutura. Essa infraestrutura, então, seria já a política, as leis, as guerras entre nação e outra. Porém, o que é basilar, o que sustenta tudo isso é a economia. O resto é tudo consequência, tá? Então vai ver as forças produtivas que organizam tudo ao longo da história da humanidade. E aí vem até aquela dialética que a gente falou, né? Dialética já é usada desde Platão, tá? Não é nenhuma novidade aqui. Platão, Sócrates e Platão já usavam-se de dialética. Então não é novidade do século XIX não, tá, gente? Pensadores da antiguidade clássica já tinha isso. Só que aqui eles vão aplicar em um sistema diferenciado. E a dialética no socialismo científico é o seguinte, ó, a luta de classes é o motor da história. A história é a luta de classes. Como assim, professor? Você tem patrício contra plebeu. Você tem escravo contra colonizador. Você tem, entendeu? Homens contra mulheres. É, isso mesmo. Então, existe essa luta de classes em todos os momentos. Senhor feudal versus o camponês. A nobreza no século XVIII contra a própria burguesia. E aqui no século XIX, que é o século do Marx, é o proletário, trabalhador, contra a burguesia, né? O detentor ali do dinheiro, do capital. Então ele vai dizer que a luta de classes é o motor da história, que sempre o ser humano foi assim. Né? A partir do momento que teve a concepção de propriedade privada, aí começou a ser o fim do mundo para Karl Marx. Tá? Dou risada porque a gente tem que ter propriedade, né? Tem que ter propriedade. Depois eu vou pegar um livro ali da minha biblioteca. Vou pegar um livrinho meu ali, se eu acho. Vai ser ao vivo mesmo. Vou pegar um livrinho que tem um autor ali, um francês, que foi professor da USP e escreveu ali para a editora brasiliense. Ele vai criticar Marx e falar, tá vendo? Por que Marx deu errado? Eu vou pegar depois para vocês. Para não dizer que é eu que estou falando, é um cara professor da USP que diz. Tá? Enfim, a dialética movimenta a história devido à luta de classes. Tá? E o exemplo? Estamos aqui num ponto, a burguesia, tese. No outro ponto, proletariado, antitese. No meio termo seria socialismo. Mas para chegar ao consenso, vem o comunismo. Tá? Seria a síntese. Socialismo seria uma etapa, viu, gente? Socialismo é uma etapa para chegar ao comunismo. O comunismo na visão marxista, é o ponto máximo, é o paraíso. Tá? Onde não haverá mais classes. Todos serão iguais, viverão perfeitamente. Mas sem Deus. Porque para os marxistas, para Marx, Deus não existia. Tá? Bem, ditas essas coisas, essa dialética aí tem uma teoria muito importante cobrada de Marx, que é a mais-valia, né? A alienação. E a alienação. Tá errado aqui, viu? Eu falo que tá errado aqui, ó, mas faltou o i. Corrige aí. Aqui embaixo eu corrijo, ó, mais-valia. E alienação, são dois conceitos, ó. Mais-valia ou mais-valor? Mecanismo de exploração e reprodução do capital. O que seria essa mais-valia? Celular. Ele custa um valor, vai, R$500
na loja. Mas só que o trabalhador que está fazendo ele, né, lá na China, ou ali no Vietnã, na Índia, ali na região dos tigres asiáticos, o trabalhador ele não está recebendo isso. Ele não está recebendo os R$ 500 que o vendedor, que o fabricante faz. Coloca lá na loja que para os nossos consumidores finais compremos. Ele vai ganhar ali os seus centavos, alguns dólares por dia só. Mas os 500 não vai ganhar. Então, a mercadoria tem um valor muito mais daquilo que o trabalhador está fazendo. E só pelo fato do trabalhador fazer, ele deveria ganhar esse valor. No pensamento de Marx. Tá? Aí os liberais falam, não, mas os liberais, né? Vão falar, não, mas quem tem o poder é o capitalista. Ele comprou, é o direito dele, que não sei o quê. Enfim, eu não quero entrar nesse debate, eu quero falar o que é, e aí você... Isso não seja nem socialista, não seja marxista, não seja capitalista, estude. Depois que você estudar, tiver maturidade intelectual, aí você se posiciona se você quiser, se você se sentir seguro para isso. Use esses termos assim porque nós estamos vivendo hoje, 2020, num contexto muito de polarização política, onde tudo é debatido, tudo é coisado, né? Tá bom, gente? Então é o seguinte, ó, é o sobrevalor, uma parte do valor produzido pelo trabalhador que não é paga ao trabalhador, mas é apropriado pelo patrão. Nós demos o exemplo aqui do celular, né? O patrão ele vai ficar com esse lucro a mais. Tem outro exemplo que eu gosto de usar, né, da mais-valia. O que seria mais-valia? Um carro. Você tem um carro para vender picolé, para vender doces, né? Você vai vender doces com carro em alguns comércios, em alguns lugares. Aí você roda muito com carro, né? Quando você comprou o carro, você pagou ali R$ 15.000. Já comprou um carro de segunda mão, pagou R$ 15.000 no carro e vai usando o carro. Tal, trabalha com carro, começa a vender os seus doces, os quitutes ali, e aí você consegue ir bem. Você vai vendendo bem. Então, aqueles R$ 15.000 que você investiu no carro, você já ganhou ele, você faturou, digamos que você faturou R$ 100.000 em 5 anos de trabalho com o carro. Com esse carro. Mas depois desses 5 anos, o carro se desgastou. Você prosperou. Começa a ganhar mais dinheiro. Aí está na hora de trocar o carro. Só que quando você vai vender esse carro, ele não está mais valendo R$ 15.000. Você não vai conseguir vender ele por R$ 15.000. Se for querer vender ele, aí ele vai valer quanto? 8.000, 10.000, menos do que você pagou primeiramente, do que o indivíduo pagou primeiramente. Nesse sentido, é a mais-valia. Você viu que nessa situação que eu exemplifiquei, o indivíduo ele gastou 15.000 comprando o carro. Trabalha 5 anos, consegue levantar um dinheiro bem superior com aquele investido, ou seja, de 15.000 ele conseguiu levantar 100.000. Então nós temos aí 85.000 só de lucro. Mas só que o carro andou, né? O carro trabalhou, o carro rodou, passou a quilometragem, se desgastou, foi para a chuva, foi para o barro, foi para tudo. Não te deu trabalho, não deu trabalho para o comprador. Só que agora na hora de vender ele, já que ele deu tanto valor assim, né? Agora tem que vender ele por 10.000 ou 8.000 reais. Essa é uma maneira de explicar de maneira básica e pragmática a mais-valia em Karl Marx. Tá? Essa apropriação aí, que é o valor de uso e o valor de mercado. Para usar ele, foi isso. Né? Foi muito bom. Me deu 85.000 reais em lucro. Mas na hora de chegar no mercado, né, que seria o trabalhador. Então, a força de trabalho do indivíduo também é uma mercadoria, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente vai falar disso ainda mais. Só que o trabalhador, ele não tem ciência disso, de que ele vale muito. E para Marx isso é alienação.
O trabalhador não sabe disso, tá? Ele é alienado, vem de alienígena mesmo, tá? Fora da órbita, não está entendendo o que está acontecendo aqui. E, nesse sentido, o trabalhador não estaria entendendo o que está acontecendo na fábrica, nessa relação comercial-capital. Então, seria a separação dos meios de produção e a força de trabalho. O entendimento ideológico da realidade, não é um entendimento prático e material, porque Marx é materialista. Né? É materialista. E aqui a alienação seria só uma ideologia da sociedade, não é algo distorcido, que oculta, né? Que se dá aqui, ó, é só que oculta. Tá? E uma das ideologias seria o salário, né? Fica ali o trabalhador até receber mensalmente, semanalmente, seja lá como for a forma de pagamento, o seu tão esperado salário. E aí, quando ele recebe o salário, ele fica feliz e vai comprar outras coisinhas. Então, o trabalhador não tem consciência disso porque ele vai estar recebendo o seu salário. É uma forma de alienar para o marxismo, para Karl Marx. Tá? Ainda falando do capitalismo, porque ele vai bater no capitalismo. O objeto de estudo dele é mais o capitalismo em si do que propor, né, um novo modelo de sociedade. Quando vai propor esse novo modelo de sociedade, ele para por aí. Não, chegamos aqui, pronto, e aí depois? Aí depois se vira. Aí depois vai vir a escola de Frankfurt, para tentar fazer um revisionismo no marxismo, em algumas questões, tá? Onde Marx não conseguiu explorar. Mas isso aí é outra conversa, é outro ponto, é só para a gente entender a melhor maneira possível aqui. Então, ainda batendo no capitalismo, como fez Marx, né? É a defesa da propriedade privada e dos meios de produção. Isso é o capitalismo. Propriedade privada é um terreno, tá? Um território. Pode ser pertencido a uma pessoa, privado, a um indivíduo. Né? Os meios de produção. O que seriam esses meios de produção? Aquilo que serve para a sobrevivência humana. O alimento. Tecnologia. São aí 2 pontos básicos que servem para a sobrevivência humana. A alimentação nem se fala, né? A tecnologia atualmente muito, né? No tempo de Marx também. Mas hoje, século XXI, muito mais ainda, né? Então, mas alguém detém a tecnologia. Né? Então, já que isso é para produção, ou seja, sobrevivência humana, então o capitalismo ele detém esse poder nas mãos de quem pode comprar, porque tudo é mercadoria. Já que tudo é mercadoria, no capitalismo mercantiliza as forças de trabalho e transforma as pessoas em mercadoria. De novo, essa é a ideia de Karl Marx. E outro ponto, o antagonismo, né? Esse choque aí inerente no capitalismo. A reprodução do capital só pode ser feita mediante a exploração do trabalho e a separação entre os meios de produção e a força de trabalho. Tem uma coisa que por exemplo, eu falei que eu não sou marxista, mas eu acho isso importante em Marx. Que o homem está sendo explorado pelo homem. E isso é ruim. Né? Semelhantes, explorar o semelhante, isso não pode. Tá? Teria então esse tipo de pensamento, e que já é outra definição marxista aí, do capitalismo. Teoria do valor realiza-se nas trocas de mercadoria. Aquilo que nós falamos lá do carro, né? O carro tem um valor de uso e tem um valor de mercado. E você pagou 15 mil reais, mas ele te deu uma lucratividade de 85 mil reais, mas na hora de você vender o bichinho ou dar aquilo que ele merece, você vai dar 8, 5, menos, né? Então tem essa teoria do valor em Marx, aí de maneira resumida e sucinta. A força de trabalho permanece inativa e estéril se não se vende, né?
Se eu não vendo a minha riqueza, que é eu trabalhar usando o meu intelecto, minha força, não vou gerar riqueza. Isso é verdade. Se a gente está agora pensando assim, né? Eu estou na sociedade capitalista, então eu tenho que trabalhar. De alguma forma. Senão eu não vou ter minha sobrevivência. Isso é primitivo. Isso é um pensamento primitivo, até em sociedades primitivas. Se eu não for lá plantar e colher, eu não vou comer. Isso é óbvio. Até o pessoal ali do Paleolítico, sociedade, né? Caçadores e coletores. Se eles não fossem lá caçar e colher os alimentos, eles não iam sobreviver. Né? O problema aqui é que Marx está dizendo que isso no capitalismo vai virar um comércio, né? Vai ter que ser pago isso. Mas independente. Aí nós podemos dizer que eu preciso do tal meio para sobreviver. Se eu não sou especialista naquilo, eu vivo nessa relação de interdependência, né? Que outro sociólogo, o Bauman, Zwing Bauman, se é assim que eu pronunciei o nome, é Bauman, né? O nome dele. Essa relação de interdependência aí de uma ética nesse pensamento. Ok, chegamos ao final da aula falando sobre socialismo. Eu tenho certeza que você pode encontrar vídeos melhores, até porque eu não sou um youtuber profissional. Isso aqui é só para os meus alunos, para quem quiser aprender mais sobre o tema de uma maneira um pouco assim do meu jeitão, tá? A gente fica aí, tem mais videoaula, vai ter mais videoaula no meu canal, de outros temas. Agora a gente vai falar de filosofia também, tá? De outros pensadores da sociologia também, e também de história. Vai ter muita coisa também, tá? É isso aí, gente. Até a próxima. E espero ter contribuído, né? Porque a gente tem que contribuir com alguma coisa. Uma força a mais aí para o seu professor aí, te ajudar aí na aula de sociologia, na aula de filosofia, tá? Só essa ajuda a mais. Falou, gente. Tchau, tchau.